Ellison, hoje a gente vai começar a falar de um assunto muito interessante, pelo menos para mim, muitos bateristas concordam, que é a dinâmica na bateria, né? A dinâmica é a gente conseguir trabalhar, respeitar o volume, os altos e baixos da música, né? Então, a gente sabe que o conjunto, como um todo, a banda, né, se for tocar em banda, ela tem uma dinâmica, né? A música pede, às vezes, começa lá em cima e segura a onda, às vezes a música começa bem calma e vai subindo, mas o músico, né, particularmente, ele tem a dinâmica quando toca o seu instrumento, né? Então ele pode vir tocando numa dinâmica, né, crescente, do volume mais baixo para o mais alto, uma dinâmica decrescente, né, do mais baixo, do mais alto para o mais baixo, e uma dinâmica crescente e decrescente, crescente, decrescente. Os bateristas que eu mais curto, para bateristas profissionais, eu vou falar de dois aqui, tá? Eles trabalham muito a dinâmica. A dinâmica ela faz toda a diferença no som que o baterista tira, na sonoridade, na musicalidade, traz uma musicalidade assim, muito legal, muito top no que ele está fazendo. Eu vou botar um exemplo para você aqui. Observa esse baterista brasileiro chamado Rafael Barata, ele gosta muito de tocar ritmos brasileiros. Olha só esse trechinho, como o Rafael Barata, ele trabalha nesse pedaço de solo que eu retirei, bastante a dinâmica, os altos e baixos, para poder extrair um som bem ritmado, bem brasileiro mesmo do solo que ele está fazendo. Agora observa o baterista, tá? Que não é brasileiro, óbvio, o Dom Famularo, como ele literalmente ele fica brincando com os volumes, com os altos e baixos que ele pode tirar e tirar o som do instrumento. Ele literalmente fica brincando. Eu botei só um trechinho porque esse vídeo tem 10 minutos, então eu peguei só um trechinho para mostrar como ele gosta de ficar ali trabalhando, extraindo o som dos altos e baixos que o instrumento pode dar para ele. Então, a gente começando a trabalhar de dinâmica, tá bom? Nós vamos fazer essa folha de exercícios. Então, falando de dinâmica, a gente vai começar a trabalhar a nossa dinâmica, tá? Os altos e baixos. Nós vamos conhecer hoje uma orientação, tá? Uma obrigação, vamos dizer assim, musical, que está na partitura, que é a acentuação. Ou seja, cada nota a gente vai tocar mais alto que as outras, e as notas que não estão acentuadas, elas vão ser tocadas bem mais baixas do que a acentuada. O sinal de acentuação é esse sinal de mais, vamos dizer assim, que é da matemática, né? Que ele fica em cima das notas musicais. Então, vamos lá, vamos pegar o exercício, eu vou fazer aqui os 4 primeiros para a gente entender como a gente vai trabalhar a dinâmica, tá bom? Vamos lá, o primeiro, 261.
Você já conhece, semicolcheia, 1 hiena, 2 hiena, 3 hiena, 4 hiena. Só que no tempo 1 e no tempo 3, nós temos o sinal de acentuação somente na primeira nota da colcheia, da semicolcheia. Então, se não tivesse acentuação, ficaria 1 hiena, 2 hiena, 3 hiena, 4 hiena. Com a acentuação na primeira nota do primeiro tempo e na primeira nota do terceiro tempo, fica 1 hiena, 2 hiena, 3 hiena, 4 hiena, 1 hiena, 2 hiena, 3 hiena, 4 hiena. Lembrando que nós temos o retornelo no final da linha do compasso, tá? Então a gente volta para o início e refaz. O exercício 262. Nós temos a acentuação na primeira nota do primeiro e do segundo tempo. Então ele fica 1 hiena, 2 hiena, 3 hiena, 4 hiena, 1 hiena, 2 hiena, 3 hiena, 4 hiena. O exercício de baixo, 263. 3 acentuações no primeiro tempo, no segundo e no terceiro, na primeira nota das semicolcheias. 1 hiena, 2 hiena, 3 hiena, 4 hiena, 1 hiena, 2 hiena, 3 hiena, 4 hiena, né? Então, 264, aí já começa a brincadeira ficar um pouco, ficar bem legal a brincadeira aqui, tá? Vamos lá, nós temos uma acentuada no primeiro tempo, a primeira nota, nós temos uma acentuada no segundo tempo, na primeira nota, nós temos duas acentuadas no terceiro tempo, ou seja, no I e no E. Não no I e no E não, desculpa. No 3 e no E. Então fica, não é 3 hiena, não são 4 notas? Então é no 3 e ena. É na primeira e na terceira nota do 3 hiena. 3 e ena. E no último tempo, que é o 4, em cima da cabeça do tempo, em cima do 4, a primeira nota da semicolcheia. Então, esse exercício 264, ele fica 1 hiena, 2 hiena, 3 hiena, 4 hiena, 1 hiena, 2 hiena, 3 hiena, 4 hiena. Tá bom? Vamos fazer o 265 rapidinho. O que a gente tem aqui? No primeiro tempo, no I e no E, 1 e ena. No segundo tempo, a gente tem só no E, no 2 e ena. Só que aí, no 3 e no 4, a gente tem na cabeça do tempo, na primeira nota da semicolcheia, né? Então, fazendo devagarinho, ela vai ficar 1 e ena, 2 e ena, 3 e ena, 4 e ena. De novo, 1 e ena, 2 e ena, 3 e ena, 4 e ena. Tá bom? Você vai fazer isso, como a gente já vem conversando, respeitando o retornelo, né? Fazendo cada compasso 2 vezes e passando imediatamente para o exercício seguinte, tá? Então eu vou fazer só o 261 e o 262, tá longe para mim, 262, passando de um para o outro, tá? Tá bom? Respeitando o retornelo. 1 hiena, 2 hiena, 3 hiena, voltei. 1 hiena, 2 hiena, 3 hiena, passei. 1 hiena, 2 hiena, 3 hiena, 4 hiena, 1 hiena, 2 hiena, 3 hiena, vou descer. 1 hiena, 2 hiena, 3 hiena, 4 hiena, voltei. 2, 3, passei. 264. 1 hiena, 2 hiena, 3 hiena, 4 hiena, 1 hiena, 2 hiena, 3 hiena, 4 hiena. Você vai fazer isso aí. E eu quero chamar a atenção para o exercício, esse que está sinalizado aí, o 269. O 269, quando você fizer, repara, no tempo ele tem a acentuação no tempo 1, e na última nota do tempo 1, no na, 1 e na,
Um iena, ele vai cair com a mão esquerda. Um iena. Aí no 2, a acentuação fica no E. 2 iena. 2 iena. No tempo 3, ele vai cair no I. 3 iena. 3 iena. E no 4 vai cair na cabeça do tempo. Então ele vai ficar assim. 1 iena, 2 iena, 3 iena, 4 iena, 1 iena, 2 iena, 3 iena, 4 iena. Esse exercício 269 bem trabalhado, ele acaba se tornando um ritmo brasileiro, aquele swingado brasileiro, que ele fica assim, ó. 1 iena, 2 iena, 3 iena, 4 iena. Deixa eu ver se eu consigo botar um bumbo aqui. Tirei o bumbo. A gente tocava muito antigamente, muito tempo na igreja, aquela música, aquele que tem sede de busca, essa beber da água. Lembra dessa música, aquele que tem sede de busca? Aquela música que a gente toca nos dias de hoje, Vem Senhor, né? Que é do 4x1. Começa, vem Senhor, encher esse lugar. Não é essa levada, mas essa levada dá pra fazer também no início do Vem Senhor. Vem Senhor. Que eu já fiz uma dobradinha no automático aqui, mas esse exercício 269 aqui, ele é executado, já é uma levadinha rítmica brasileira para poder aplicar em algumas músicas, né? E só lembrando, o baterista, os dois bateristas que eu mais curto no cenário geral, contando brasileiros e internacionais, são dois, né? O Dave Weckl e o Vinny Colaiuta. E o Dave Weckl, ele fala muito sobre dinâmica, muito sobre trabalhar os altos e baixos. E o Dave Weckl tem uma frase que acabou se tornando um jargão. Ele fala, dinâmica é tudo. Tudo envolve a dinâmica e ela faz toda a diferença. Então, que isso sirva pra gente de aprendizado hoje, tá bom? Dinâmica é tudo. Vamos trabalhar e aprender a trabalhar os altos e baixos, respeitando a sonoridade, dando sonoridade e musicalidade às coisas, tá?